Is it your first mat? Very good. Beautiful. Drop it. Drop it. Pode se tornar. Se um homem pode se tornar uma mulher simplesmente porque decidiu mudar o seu sexo, por que não? Também não poderia se transformar em um cão ou gato ou qualquer outro animal que ele se identificasse? Essa pergunta parece ser um pouco meio sem sentido, não é mesmo? Mas há um grupo de pessoas que está usando esse argumento para abandonar suas vidas como seres humanos porque simplesmente se veem e se identificam como animal. Ainda o mais pior de tudo, eles exigem que a sociedade os vejam também desta forma. Mas afinal, de onde que vem? Por que essas pessoas acreditam que elas são animais? E o mais importante, o que a palavra de Deus fala sobre isso? É só uma questão psicológica ou há alguma ação demoníaca por trás de tudo isso? No vídeo de hoje eu vou responder todas essas perguntas e muito mais. Vou mostrar 5 pessoas que desistiram completamente das suas vidas para viver como animais. E no final darei a minha opinião sincera sobre tudo isso. Mas antes de começar, claro, eu já peço que você se inscreva no meu canal, clicando aí no botão de se inscrever. Ativa também o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então vamos lá. De acordo com os especialistas, os indivíduos que são chamados de transpécies sofrem de um tipo de transtorno de identidade. Eles vivem em um mundo que não existe, onde são animais presos em corpos humanos. Essas pessoas, elas têm a ilusão de ser algo diferente do que realmente são. Por exemplo, há aqueles que preferem viver como se fosse um cão, outros se identificam como cobras ou gatos. Em resumo, como qualquer outro tipo de espécie que não seja humano. E o mais assustador de tudo isso, que esse movimento tem se espalhado muito rápido pelo mundo todo, alcançando centenas ou até milhares de pessoas. Há até um relato de um homem que se identificava como cervo e se vestia como um. Ele foi baleado por um caçador. Ele foi baleado. Ele foi baleado por um caçador enquanto caminhava por uma floresta nos Estados Unidos e quase perdeu a sua vida. Sei que parece muito engraçado, mas isso traz perigos reais para a vida das pessoas e tem raízes mais profundas do que podemos imaginar. Mas antes de abordar esse assunto, quero mostrar 5 pessoas que deixaram totalmente sua vida de humano para viver como transespécies. O primeiro caso é uma mulher cavalo. Neste primeiro vídeo vemos uma mulher chamada Aina Krishner, que acredita ser um cavalo. Isso mesmo. Nas imagens, Aya é vista galopando, trotando, como se realmente fosse um cavalo. Uma habilidade muito estranha que ela tem treinado por toda a sua vida. A história de Aya é bem curiosa. Aos 4 anos, ela tinha um amor muito especial por cavalos, o que levou a menina a copiar todos os movimentos dos cavalos. Ela é capaz de saltar por barras a mais de 1 metro de altura, com uma habilidade incrível, tudo em alta velocidade e com as 4 patas no chão, usando seus braços como patas dianteiras. Apesar da sua postura curvada, ela afirma não sofrer nenhuma lesão nos movimentos que faz. Os vídeos dela se tornaram muito virais na internet, com mais de 15 milhões de visualizações. Mas devido a tantas críticas, ela acabou deletando a sua conta do Instagram. Segundo caso, acho que você até já deve ter visto algum vídeo ou não. Pessoas ovelhas. Neste vídeo, várias pessoas se identificam como ovelhas. Elas se vestem, andam e imitam as ovelhas como se estivessem num cercado adaptado sim para ovelhas, onde tem feno, pasto, e a parte mais triste de tudo isso são pessoas assistindo a esse espetáculo. Alguns curiosos e outros, ou a maioria, deve estar achando tudo isso ridículo, eu espero. Terceiro caso aqui é o cão japonês. Este homem japonês gastou mais de 2 milhões de ienes, que equivalem a cerca de uns 500 mil reais, para fazer uma fantasia ultra realista que o transformou
em um cão. Afinal, era assim que ele se sentia. Há tantos detalhes nessa fantasia que a fábrica demorou em torno de 40 dias para fabricar. E a partir desse momento ele simplesmente começou a viver assim, como um cachorro. Ele até repete todos os comportamentos da raça que ele acredita ser. O Collie, ele não se vê mais como um ser humano. E você, o que tá achando de tudo isso? Já deixei nos comentários. O quarto caso aqui é o Homem Dálmata. Irmãos, olhe para a história desse homem aqui e vê se não vale a pena refletirmos sobre isso. Ele tem 32 anos de idade e foi a um programa de televisão porque ele queria ser reconhecido como um dálmata. Ele disse que assim como as pessoas transgênero têm o direito de ser reconhecidas pelo sexo que acreditam ter e não pelo sexo que nasceram, ele também tem o direito de ser reconhecido como cão e não como humano. E a parte mais estranha e absurda dessa história é que ele foi nesse programa com a sua ex-esposa, pois ao decidir viver como um cão e não como um homem, seu casamento foi por água abaixo, acabou. Mas ela ainda continua a cuidar dele, como se fosse seu animal de estimação. Este homem ainda disse que nunca tiveram tão próximo um do outro, e que essa nova vida permite ele experimentar as coisas mais simples da vida. Nosso quinto caso aqui é o Homem Bode. Thomas, um designer gráfico de 34 anos que mora em Londres, decidiu simplesmente tirar uma folga da sua vida humana, que ele disse que achava muito complicada e cheia de problemas, para viver como um bode por um tempo. Ele então construiu próteses para andar com 4 patas, porque assim ele acreditava que teria uma vida feliz e despreocupada de todo mundo. Para ter uma experiência mais profunda de como é ser um bode, este homem passou por um tratamento cerebral para bloquear sua capacidade de falar, e com o apoio de uma fundação focada em saúde, viveu por um tempo em um rebanho nos Alpes suíços para experimentar como que é a vida de um bode no seu habitat natural. Em 2016, a história de Thomas se tornou um livro, onde ele narrou sua experiência de como é viver sendo um bode. Irmãos, para alguns especialistas, os transespécies, essas pessoas que se identificam como animais, é algum resíduo de alguma doença que causa delírios, e isso vem de algum transtorno mental, como o transtorno de bipolaridade ou esquizofrenia. Mas irmãos, honestamente, eu não acredito nessas afirmações, porque problemas mentais sempre existiram na humanidade, mas nunca houve registros de pessoas se identificando como animais como está acontecendo hoje. O que realmente acontece com essas pessoas que se identificam como animais é a distância dessas pessoas com Deus. Quanto mais uma pessoa se afasta do Senhor, mais ela perde sua identidade, menos ela vai sabendo quem ela realmente é. Agora, quanto mais próxima a pessoa está de Deus, mais ela ama a sua vida, e por mais difícil que seja a sua jornada aqui na Terra, ela quer viver os planos de Deus para a vida dela, porque ela conhece a palavra e sabe o que está escrito em Gênesis 1, que diz que o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. Em outras palavras, Deus planejou criar um ser como ele, com a capacidade de pensar, raciocinar, criar e viver em comunhão com ele. Enquanto os animais ajam principalmente por instinto e não têm a mesma capacidade e a consciência de entender a vida e as coisas de Deus, infelizmente sabemos que o pecado interrompeu esse plano divino e o homem começou a carregar uma imagem distorcida de si mesmo. Mas a boa notícia é que quando Deus redime uma pessoa, ele começa a restaurar a sua imagem, mostrando que cada um de nós tem valor e um propósito na nossa vida. E quando uma pessoa conhece Cristo, também sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Mas quando não o conhece e está longe de Cristo, não tem ideia que pode sim ter a salvação eterna. Apesar da nossa humanidade falha, às vezes acabamos nos escondendo atrás de uma natureza que não é nossa. Irmãos, a grande verdade é que o mundo está regredindo, afundando no pecado. Quando paramos para analisar tudo isso, vemos que as pessoas estão cada vez mais perdidas em tanta confusão e depravação, assim como aconteceu nos tempos de Noé, Ló, e assim como Jesus disse que aconteceria um pouco antes do fim dos tempos. Além disso, o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 1, verso 30, que nos últimos tempos as pessoas inventariam novas maneiras de pecar, e os transespécies certamente é uma delas. Porque quando uma pessoa se recusa a aceitar que é um ser humano para dizer que é um animal, está negando a sua imagem e semelhança de Deus. A verdade é que
todos nós sim enfrentamos uma batalha espiritual. E não tenho dúvidas que o inimigo sim influenciou essas pessoas a acreditarem que elas são animais. Ele aproveita o fato de que essas pessoas não conhecem Jesus, que pode libertá-las de toda condenação, de todo mal, para humilhar essas pessoas, fazendo-as iguais animais e ao mesmo tempo atacando a Deus, diminuindo a sua criação. Porque como todos nós sabemos, o desejo de Lúcifer era ser como Deus, e como sabemos, ele nunca conseguiu isso. E o Senhor deu essa graça aos seres humanos. Por isso o inimigo tem tanto ódio de nós, e ele faz de tudo para nos atacar e nos manter longe do Pai. Então você vê como o diabo é sujo. Então é isso, irmãos. Jesus está voltando e precisamos estar atentos a todos os sinais. Não sabemos o dia e nem a hora que isso acontecerá, mas quando olhamos situações como essas que a gente acabou de ver, percebemos sim que estamos caminhando para o fim.